O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós ainda não compreendeis? Gente, como é difícil lidar com gente burra, né? Deus o livre, lidar com gente lerda das coisas. Nossa Senhora, não dá certo não. Jesus hoje quase jogou os discípulos do barco no fundo do mar, pela lerdeza. E vós ainda não compreendeis? Mas qual foi a dificuldade dos discípulos aqui? É uma dificuldade da fé, né? Mas é uma dificuldade da própria inteligência humana. O ser humano, quando ele vive disperso, o ser humano, quando ele não está atento, ele corre o risco de ficar superficial, raso nas coisas. Mas não só por isso, por muitos outros motivos, a gente corre o risco de ficar raso, superficial. Então, uma das características do ser humano é a capacidade de transcendência e a capacidade do simbolizar as coisas. Então nós, enquanto seres humanos, nós criamos imagens, nós criamos símbolos na nossa linguagem, e aí dentro da nossa mente, a gente enxerga a palavra que fala ou a palavra que escuta, e aí a gente consegue, nessa imagem que está dentro da nossa cabeça, fazer dela um símbolo para além um pouquinho da materialidade das coisas. Então, por exemplo, nós, através da palavra, do dizer as coisas, quando dizemos ou escutamos uma coisa, uma flor, por exemplo, a palavra flor, a palavra, a realidade, flor, mel, né? Força. Sempre que a gente fala ou escuta, a nossa cabeça produz a fotografia, né? E aí nós temos a capacidade de pegar essa fotografia que está dentro da nossa cabeça, flor, mel, ou coisas um pouco mais abstratas e conceituais, como fortaleza, força, e fazer dessas palavras como que um lugar, como que um cestinho, onde a gente pode colocar e organizar ali dentro os nossos sentimentos, positivos ou negativos. Como que um lugar onde a gente pode organizar as coisas que a gente está querendo dizer, as coisas que a gente está sentindo, os fatos da nossa vida. Então, esse é o dom da linguagem humana. O que que uma palavra quer dizer? Aí ela pode ter um sentido concreto, porque está falando de algo concreto, flor, por exemplo, mel, né? Vinagre, coisa concreta. Mas a gente pode abstrair essas coisas e daí atribuir essa mesma coisa a coisas não concretas. Ah, fulano é um mel. Ixi, aquela lá é azeda igual vinagre. Então nós vamos abstraindo. A gente pega algo concreto e faz aquilo ali ter um sentido para o afeto,
né, para o discurso. E é assim que a gente organiza a nossa vida, através das palavras. Por isso que pessoas que têm um vocabulário muito curto tendem a ser mais ignorantes no sentido emocional da vida. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que conseguiu melhorar a sua ira, o seu ódio, a sua raiva, quando você pega uma pessoa que conseguiu melhorar a sua melancolia, a sua depressão, no fundo, ou junto com esse processo, essa pessoa conseguiu aumentar o seu vocabulário. E é porque ela encontrou novas palavras, ou entendeu o valor de algumas palavras, é porque ela encontrou algumas imagens, alguns símbolos, que agora aquilo que dentro dela produziu um ódio, uma explosão, uma vontade de matar o outro, uma revolta, agora isso perdeu a força dentro dela. Por que perdeu a força dentro dela? Porque agora ela tem palavras para dizer, imagens para interpretar aquela dor da vida dela, por mais terrível que tenha sido. E aí é nessas palavras que ela derrama todo aquele ódio, todo aquele desespero em palavras. E aí a ira já não domina mais. A mesma coisa vale para a depressão, para a tristeza. A pessoa precisa encontrar palavras e símbolos onde ela possa explicar, onde ela possa guardar, de um modo não tão dolorido, porque agora ela vai diluindo aquilo, aquela tristeza, aquele drama, aquela frustração, em palavras, em imagens, em símbolos, em alegorias. E aí aquela tristeza já não sufoca mais. Então nós, seres humanos, temos o dom da palavra. E é por isso que a gente precisa aprender a melhorar o nosso vocabulário. Porque quem não tem vocabulário é mais ignorante no sentido espiritual e emocional. É tosco, é chucro. E às vezes não consegue se organizar. O que tudo isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Tudo a ver com o Evangelho de hoje. Jesus fez uma alegoria, Jesus fez uma metáfora, Jesus fez uma parábola, Jesus fez um simbólico, a partir de algo muito concreto. O que aconteceu no Evangelho de hoje? Os discípulos entraram na barca, então, não é isso? Depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus ainda teve uma discussão lá com os fariseus, né, que pediram mais um sinal. Então agora Jesus entra na barca. E aqui começa já, vamos fazer um parênteses então. Antes de chegar no assunto próprio do Evangelho de hoje, já vamos fazer um parênteses, né? A barca é a imagem da igreja, da comunidade. Então veja, quando a gente lê na Bíblia então, Jesus entrou na barca. É algo muito concreto, tinha um barco ali e ele entrou num barco ali. Mas isso aí é só isso aí? Então, entrar na barca significa entrar na igreja, na comunidade cristã. E isso está simbolicamente profetizado já no Antigo Testamento, a leitura que a gente ouviu hoje. A primeira leitura, que nós sempre estamos escutando já há algum tempinho, é a leitura do livro do Gênesis, desde o início. A criação do mundo, Adão e Eva, aí ontem Caim e Abel, aí teve um pulo ali, um salto, nós já estamos no Noé, né? E diz ali então a palavra que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé alegrou a Deus. Quando Deus olhava para a terra e só via desgraceira, ele encontrou ao menos o Noé. Noé encontrou graça aos olhos de Deus, né? Noé alegrou o coração de Deus. E aí Deus mandou um zap para o Noé, falou: Noé, não, joga no grupo não, que eu não quero que espalhe, ninguém está merecendo. Vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Eu vou mandar uma chuva e um dilúvio que eu vou acabar com tudo. Estou arrependido de ter feito o ser humano. Olha o que virou, olha o que vira, parece bicho. Acho que só tem um jeito, Noé, a gente recomeçar o mundo. Mas não, vamos fazer o seguinte: você vai construir uma arca, Deus, e a leitura ali vai fatiando, resumindo, por causa da pedagogia da liturgia. Mas a leitura toda, você sabe como é. Deus deu as medidas, deu tudo. Noé fez a arca, um barco imenso. Falou: coloca a tua família dentro, quando estiver pronto. Pega um casalzinho de cada espécie, coloca lá dentro, vai vir um negócio chamado dilúvio. Aí tem algo interessante. Noé nunca tinha visto um barco. A Bíblia diz que sobre a terra nunca havia chovido.
Então ele construiu um negócio que ele nunca viu para andar em cima de uma coisa que ele nunca tinha visto também. Pura obediência. Aí, resumo da ópera, você viu, ele entra na arca, vai vir o dilúvio, uma chuva. Quando vem o dilúvio, Noé está pronto porque ele está na arca. E a arca vai flutuar por 40 dias e 40 noites sobre aquela tempestade, sobre aquele tanto de chuva que inunda toda a terra. E Noé então é salvo pela barca que criou, pela arca que entrou, né? Que é uma imagem da igreja. A igreja tem essa imagem na teologia, na fé. É um barquinho que flutua sobre o dilúvio desse mundo. Quem está dentro está flutuando, está indo, né? Quem não está dentro vai nadar por um tempo aí, mas vai dar cãibra, vai morrer afogado. Agora você imagina a dificuldade que era ficar dentro da arca. 40 dias e 40 noites, aquilo fechado, aqueles bichos tudo cagando, mijando. Aí começa a dar piolho, começa a dar pulga. Meu Deus do céu, eu não sei se a mulher do Noé era gente boa ou não. Uma dessas é aquelas mulheres que não sabem a hora de ficar quieta, que resolve reclamar. É porque só chove, como se o Noé pudesse parar a chuva, sabe? Você é desse tipo que reclama com a pessoa errada? Nossa, porque está um calor hoje aqui. Tá, e eu por acaso tenho o controle remoto do sol para diminuir a temperatura? Então você não precisa falar isso para mim, meu anjo. Eu fico, imagina, uma dessas, levou sogra, aí pronto. Os cunhados, os filhos, devia ter filho adolescente, reclamando que a internet não pega. Como é que vai pegar a internet no meio de uma chuva dessa? Não é? No Piquiri aqui, fez uma nuvem, acaba a energia, não tem internet. E aqueles bichos, aquela coisa. Deve ter dado uma tentação de abrir a janelinha e botar a carinha lá fora. Deve ter dado uma tentação de terminar esse caminho sozinho no nado. Deve ter dado uma tentação de sair da arca, mas não saíram, ficaram e por isso se salvaram. Mas veja, a arca, que é uma imagem da igreja, é desde sempre também um negócio complicado, porque dentro da arca tem todo tipo de bicho. Tem todo tipo de gente. A arca é um negócio difícil de se estar, mas ela é necessária à salvação. Mas vamos voltar no Evangelho então. Eles entram então na barca e vão atravessar. Passou ali um tempinho, o que está escrito aí na Bíblia, no Evangelho? Que eles começaram a discutir porque eles não tinham levado pão, tinha sobrado um tanto de cesto de pão, mas na euforia de entrar na barca e despedir a multidão, fazer foto com todo mundo, faz uma selfie, Pedro, claro, imagina, Pedro já era o mais famosinho dos 12, também saía na foto, os outros tudo ali, um deixou para o outro, que deixou para um, que é de todo mundo, não é de ninguém, entraram na barca, tem que atravessar, é um fim de tarde, vai vir à noite, ou seja, só vão ver gente e padaria no outro dia de manhã, bateu fome, tranquilo, né? Sobrou um monte de... Ih, rapaz, não tinha pão? Eu estou imaginando o Pedro, que era o mais bravão também. Ô, gente, cadê o pão aqui? André, cadê o pão? Que pão? O pão, André, que você tinha que... Não, eu falei para o Tiago pegar lá, que eu fui ajudar a veinha a entrar no carro dela lá, e eu, Tiago, você não pegou o pão? Eu tenho que pegar pão, para sou responsável do pão? Eu estava carimbando as carteirinhas das crianças, eu não vi pão. Sempre quem leva o pão é o João. João, cadê o pão? Ih, rapaz, cadê o pão? Ninguém levou pão. O que aconteceu? Só tinha um pão. 12 apóstolos, mais Jesus, 13 homens no fim de um dia com fome, tem um pão. Começou a briga, começou a discussão. Por causa do pão, quem esqueceu o pão, cadê o pão? Jesus aproveitou que estavam falando de pão e que estavam bravos um com o outro porque alguém esqueceu, isso é verdade, o pão. Jesus pegou e deu um salto. Não na água, minha gente, ele deu um salto no discurso intelectual. Pegou e falou assim, os meninos, Jesus ali de boa, respondendo o zap do povo, vendo eles brigar por causa do pão, e só pão, esqueceu o pão. Na verdade é o seguinte, viu? Cuidado com o fermento dos fariseus, né? E com o fermento de Herodes. E voltou aqui a responder o povo do zap. Aí eles começaram, porque a gente esqueceu o pão, porque fermento faz pão, né? E aí você viu que Jesus perdeu a paciência então?
Jesus perdeu a paciência com aqueles homens que não conseguiam, e tinham essa dificuldade então, com esses homens que não conseguiam abstrair as coisas. E aí olha que interessante é o Evangelho. Jesus está chateado com a lerdeza intelectual deles. Para não ficar chateado com a nossa, eu vou convidar você a sentar direito, mexer os seus ombros, ficar acordadinho, que é para Jesus não ficar chateado com a nossa lerdeza intelectual. Olha lá. Prestai atenção, então, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento dos Herodes. Aí eles começaram a se cutucar, também foi esquecer o pão, agora vai ficar levando esculacho do homem. Mas, versículo 17, Jesus percebeu e perguntou-lhes, mas por que discutir sobre falta de pão, suas bestas? Ainda não entendeis e não compreendeis, vocês têm o coração endurecido? Opa! Então quer dizer que quando a gente não entende algumas coisas, então quer dizer que quando a gente dá umas bolas fora na vida, assim, quer dizer então que é a soma de duas coisas. É uma cabeça lerda e um coração endurecido. Por que o coração é duro? Porque a cabeça é burra. Gente, todo ser humano burro, ignorante, tem um coração duro. Mas por que a cabeça está lerda? Porque o coração é duro. Uma coisa está na outra. Cabeça lerda, coração duro. Coração duro, cabeça lerda. A gente precisa resolver as duas coisas ao mesmo tempo. É uma mistura isso aqui. É igual quando você vai no médico para resolver uma dor e junto ele manda você emagrecer. É um 2 em 1 que o médico faz com a pessoa, não é? Ela vai lá que ela está com problema no joelho, na cartilagem do joelho. Então nós vamos cuidando do joelho, mas a senhora também já vai numa nutricionista. Não é assim? Problema no coração, não sei o quê. Não, vamos ver, vamos dar um remedinho para o coração, vamos ver se precisa fazer botar como é que é? Stent. Colocar um stent no coração, mas junto vai emagrecendo. É um 2 em 1, minha gente, a nossa conversão. É o coração, porque ele tem um coração muito duro. Verdade. Por quê? Porque é cabeça lenta. Padre, porque eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender. Porque o teu coração é duro. Nós vamos resolver as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Deus trabalha com a gente em duas frentes de trabalho. Cabeça e coração. Razão, intelectual, vocabulário, palavra e o afetivo nosso. Porque uma coisa está na outra e não tem uma coisa sem a outra. Olha o que Jesus diz. Vocês ainda não compreendeis? Onde é que a gente compreende? É na cabeça. Mas por que, Jesus, que a gente não compreende? Porque o coração de vocês é duro, é seco. Então uma coisa está na outra. Vocês têm um coração endurecido. E aí Jesus começou a desabafar, né? Ele começou a ficar redundante. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvis. Você percebe Jesus ficando bravo aqui? O sangue está subindo, as bochechas estão ficando vermelhas. Ele podia ter feito uma pergunta só. Por que vocês estão discutindo por causa do falta de pão? Ele não parou ainda. Vocês ainda não entendem e não compreendem? Podia ter parado, ele não para. Ele está nervosão, Jesus está bravo e ficando cada vez mais bravo. Ele vai somando perguntas onde uma é igual à outra, só que com palavras diferentes. Ele está malucão aqui. Por quê? Como assim? Vocês são lerdos da cabeça e duros de coração. Quem está dentro da barca não tem mais o direito de ser burro e nem seco. Não pode. Que isso? Burro e seco igual quem não entrou na barca? Burro e seco igual quem ficou na margem da praia? Burro e seco igual quem não crê? Deu para mim. Jesus está nervoso com você e comigo, minha gente. Ele está bravo, por quê? Esse tipo de lerdeza, esse tipo de secura, em quem não está na barca, como a gente diz, vá lá. Mas em quem já andou nessa barca, quem anda nelas, não tem vergonha não, rapaz. E aí, por que Jesus fala isso? Aí ele continua dizendo. Não vos lembrais, versículo 19, quando eu reparti, gente, vocês acham que eu estou falando de pão? Vocês acham que eu estou com medo de ter um pão só? Quando eu reparti 5 pão para 5.000 pessoas,
Não comeu todo mundo? Comeu. E sobrou quantos cestos? 12. E quando eu reparti 7 pão com 4.000 pessoas, não comeu todo mundo? Responde para mim, comeu ou não comeu? Comeu, Senhor. E sobrou quantos? 7. Então lá estou preocupado com pão, rapaz. Eu estalo o dedo, aparece pão. Eu estalar o dedo, chove pão. Se eu fizer assim, os anjos trazem o pão aqui com manteiga, presunto. O que você quer? Requeijão, melhor? Doce de leite? Daqueles que vêm de Minas, pessoal de Minas que está em casa acompanhando, sempre que vier, continue assim. Gente, mineiro nunca vem aqui de mão vazia. Nunca, nunca, nunca. O maior povo do mundo tem. Eles vêm com aqueles doces deles. E cada um que vem com um doce diferente, de uma região diferente, e diz assim, Padre, porque esse aqui é o melhor doce do Brasil. Então deve ter uns 10 melhores doces de leite do Brasil, é de cada lugar de Minas. Então sempre que vocês vierem, vem e traz doce de leite. Volta aqui, gente, você acha que Jesus está preocupado com o pão? Ô Pedro, eu faço assim, os pão. É tanto pão, Pedro. Eu estou falando de pão. E vós ainda não compreendeis? E aí que vamos voltar para o meio da homilia então. Jesus fez uma analogia, uma abstração, um simbólico. Já que estamos falando de pão, né, cuidado com o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, eles ficaram perdidinhos. Por quê? Porque os discípulos, quando caminhavam com Jesus, eles foram assimilando a forma de Jesus falar, pensar, que é uma forma que às vezes nós também temos dificuldade. Às vezes a gente fica então muito raso. O que é pão? Pão é aquele negócio que compra na padaria e come, e a gente não consegue dar simbolismo ao pão. Sabe a pessoa que pedra é pedra, pão é pão? A pessoa não consegue abstrair, tirar uma verdade daquela imagem, daquele fato. É aquela pergunta que às vezes a gente faz para nós mesmos, ou que alguém faz para a gente, que pai e mãe deveria fazer muito para filho. Tá, mas o que você está aprendendo com isso? O seu filho às vezes chega para você, doido, estrambelhado, bravo, nervoso. Eu vou me matar todo mundo aqui nessa casa, porque ela me deixou. Ele está, nossa, ou ela, né, quer suicidar agora, porque o rapaz deixou ela. Ela vai contar a história triste dela, porque ela mudou de cidade, alugou um apartamento, ficou lá depois de 3 meses, não deu certo. Começaram só a brigar. E a pessoa vem. Nós vamos abstrair o fato. Nós vamos tirar alguma coisa disso aí. O que a gente aprendeu aí? Você não aprendeu nada sobre ansiedade? Você não aprendeu nada sobre desobediência? Você não aprendeu nada sobre a ilusão? O que você está aprendendo sobre esse negócio chamado paixão, desejo? O que você vai tirar? Não, as pessoas são pedra é pedra, pão é pão. Eu não consigo fazer nada com as palavras, eu não consigo fazer nada com as imagens. E por que a gente não consegue fazer nada, nem com palavra, nem com imagem? Porque nos falta alguma capacidade, presta atenção nisso, poética. Quando a vida vem e bate, fim de um relacionamento, quando a vida vem e bate, um não que eu levo da vida, ou quando a vida vem e abençoa, com o sucesso, com a vitória, com o sol, com as cores, o ser humano não sabe lidar com aquilo que de ruim está tocando nele, como também não sabe saborear aquilo que de bom Deus está dando na vida, e vai ficando essa geração, esse tanto de gente tosca, seca, animalizada, ignorante, incapaz de absorver as dores da vida. Porque onde é que a gente absorve as dores da nossa vida? No remédio tarja preta? Remédio tarja preta não absorve dor da vida. Ele cria zumbis. Desculpe, com todo respeito do mundo, tem gente que precisa por um tempo, e é por isso que não existe ir em psiquiatra se não estiver indo ao mesmo tempo em psicólogo. Não existe, vai morrer tomando esse remédio aí. Simples, radical e desafiante assim. Quem tem ido em psiquiatra e não está indo em psicólogo, vai morrer nesse remédio aí. Porque remédio tarja preta não absorve nada. Nada. O que absorve em nós, meus queridos, o que amortece em nós, vamos colocar assim, igual o carro da gente não tem que ter amortecedor para não bater seco. Pum!
O carro tem amortecedor. O que é o amortecedor? São as palavras em nós, são as verdades em nós, são os conceitos em nós, da religião, da vida, onde as coisas batem e se acomodam. Então, se a gente fica muito tosco, e nós estamos num mundo tosco, às vezes as pessoas falam e falam com razão, com verdade. Pá, não tem mais música igual essa. Você escuta uma música antiga, você fala assim, nossa, hoje em dia não tem mais música assim, né? Não tem. Não tem. A maioria das músicas que tocam hoje o dia inteiro, elas não têm imagem nenhuma. Elas não têm simbólico nenhum. Nenhum. Você não tem onde se grudar naquilo. Não tem um gancho ali. Não tem nenhum. Até as nossas músicas de igreja vai ficando assim, se não cuidar. Elas não têm poesia, né? Às vezes lá no acampamento, tempos atrás, eu dei uma corridinha nos meninos. Então as músicas, elas são muito pegajosas, elas são muito imediatas, elas são boas para determinadas coisinhas. Aí tem que fazer aquele passeio com o Santíssimo Sacramento vai andar no meio do povo. Aí pega umas músicas, se você pegar a letra, ela não tem imagem, ela não tem nada. Como é que eu vou conduzir um momento daquele? Fácil, você pega as imagens da música. Não é assim? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Isso, meu irmão, vai olhando para Jesus. Qual mar está te afogando agora? Aí você trabalha a imagem do mar, né? E Jesus traz à tona para respirar. Peça a mão de Jesus. Do que você está aí que você quer que Jesus te tire para fora, que você já nem aguenta mais? É pura poesia, é puro simbolismo. Então as músicas de hoje em dia que não tem mais imagem, nem para falar de amor, nem para falar do desejo de homem e mulher, não tem mais nada, parece um bando de bicho grunhindo, e a nossa cabeça vai ficando desse tamanhozinho, e aí a gente não consegue lidar com a dor, como a gente também não consegue ser grato à vida. A gente não absorve cheiro, cor, a gente não tem palavras para exercitar a gratidão, e se não tem palavras para dizer a gratidão, é porque não tem espaço nem para sentir a gratidão, vai virando um bando de bicho, e eram os discípulos. Se Jesus fala de fermento, o que ele está falando? Está falando daquele pozinho de fazer pão. Eles não conseguem usar a palavra fermento como aquilo que pode dizer também cultura, fermento como aquilo que pode está dizendo o jeitão de ser. Então vamos lá, faltou pão, está ali o cara que estala dedo, pula pão para tudo que é lado, e eles achando que Jesus estava bravo porque só tinha um pão, que Jesus não podia resolver aquilo. Jesus já aproveitou o assunto, falou, já que vocês estão falando de pão, cuidado com o fermento dos fariseus e dos Herodes. Gente, você acha que Jesus estava falando de fermento? Jesus amado, misericórdia. Jesus estava falando de outra coisa. Qual é o fermento dos fariseus? Qual é o fermento de Herodes? E aqui está o ponto. Fermento, a gente sabe, é aquela coisa pequena e pouca que vai influenciar para o bem ou para o mal o todo. Dependendo do fermento que você usa, esse pão, esse bolo vai dar certo, essa massa vai ficar boa. Dependendo do fermento, ele pode dar errado, ele pode dar ruim. E o que Jesus está preocupado ali com seus discípulos? Jesus está preocupado com o seguinte: a gente está na barca, e essa é uma primeira coisa importante na vida, mas ela não é tudo. A gente está na barca, a gente está na igreja, mas o que é que nos fermenta? Pode ser o fermento do mundo. Então nós estamos na igreja assim como um pão. O pão não tem só fermento, não é verdade? Um bolo não tem só fermento. Mas dependendo do fermento que você colocou, você acabou de desperdiçar toda a farinha, todo o açúcar, todos os ovos e tudo mais que você colocou ali. E aí o fermento é aquela coisa pouquinha que desgranha com tudo. Como nós, a gente está na barca, está na igreja, isso é a melhor parte, isso é importante. Mas dependendo do que nos fermenta, daquele pouquinho que está no fundo do coração, ou no fundo da inteligência, nos fermentando, nos inchando, a gente acabou de jogar fora toda a nossa farinha, todos os nossos ovos, todo o nosso açúcar. Ou seja,
dependendo do que me fermenta, eu acabei de jogar fora, de desgranhar com todo o sacerdócio que há em mim, com todo o batismo que há em você. Dependendo do que nos fermenta, a gente acabou de jogar fora o nosso batismo, a nossa primeira Eucaristia, a nossa crisma, o nosso matrimônio, o nosso ministério na igreja, o nosso dom, o nosso talento. Olha que coisa mais deliciosa, olha que coisa mais gostosa. Pois é, mas o fermento jogou fora tudo. Quantas pessoas a gente conheceu, conhece, que tinham todos os ingredientes necessários. Pessoas que talvez causaram em nós, causaram em você, uma esperança. Fala, achamos um aqui. Achamos uma. Nossa, é uma querida. A gente vai vendo os ingredientes positivos da pessoa. Mas ele é fermentado por sexo. O sexo arrebentou com tudo. Mas ele é fermentado por dinheiro. Dinheiro arrebentou com tudo. Mas ele é fermentado por ego, vaidade, politicagem. A política, o ego, a vaidade, o eu, acabou com tudo, jogou o resto tudo fora. Cuidado com o fermento. Quantas pessoas, gente, têm todos os ingredientes, mas elas são fermentadas por preguiça. Quantas pessoas, meus irmãos, o reino de Deus padece, entre tantas coisas, uma delas é por causa disso. Pessoas que têm todos os ingredientes, mas ela é fermentada pela vaidade. Pessoas que têm todos os ingredientes, mas elas são fermentadas por uma carência, sei lá o que é, uma dependência afetiva, uma necessidade de aprovação. Então ele tem tudo, mas ele é fermentado por aqueles amigos dele, aquelas amigas dela. E aquele pouquinho de fermento acabou com tudo. Então Jesus está falando, cuidado com o que te fermenta. Cuidado com esse pouquinho que entra pelos olhos, pelos ouvidos, através de amizade, telas, não importa. Cuidado com esse pouquinho que a gente fica alimentando na nossa cabeça, quando vai para a caixinha do nada. É um perigo, não é? Mulher, sobretudo, intui esse perigo de longe, quando vê o marido meio quieto, os filhos meio quietos. Amor, bem, filho, o que você está pensando? Oi? Está longe? Onde é que você está? O que aconteceu? Não, nada, não. Por que nas missas, de vez em quando, senta direito, olha para o padre. Domingo de manhã aconteceu. A despeito de que domingo de manhã é mais difícil mesmo, eu entendo, né? No sentido de que vão dormir muito tarde no sábado, né? Vai dormir 2, 3 da manhã, com o bucho cheio, aí tem que vir para a missa das 8. Né? Mas domingo aconteceu. Tinha 3 adolescentes aqui nessa missa, 3. Não vou dizer se é homem, se é mulher, filho de quem, você não precisa querer imaginar, tá? Não estou contando o pecado, não estou contando o pecador. Mas tinha 3 que dá trabalho para pai e mãe que precisa de padre, de vez em quando. Um desses adolescentes, de modo especial, de vez em quando a mãe pensa, ai pai, não deixe de rezar, tá? Mas bom, não deixe de rezar. Aí você está daqui de cima fazendo homilia, né? Não tem como não ver. A pessoa está longe. Ela está longe. Aí domingo eu fui fazendo uma homilia, falando, nossa, direita, né? Você que é pai e mãe, dá uma olhadinha do seu lado. Padre, que a gente criou eles na igreja. Uhum. Criou eles na igreja. A missa toda assim. Daqui eu estou escutando esses trem estar lá. Que a gente sempre trouxe na missa, pá, trouxe na missa. Falei, olha do lado, vê se está sentado direito. Falei, a cada 1 minuto e meio, você que é pai e mãe está na missa, a cada 1 minuto e meio você pega e faz assim. Faz parte, gente, normal, né? Aí eu estava fazendo homilia, já deu 2 minutos, 2 minutos e meio. Vai, aí todo mundo. Por quê? Presta atenção aqui no padre. Está tendo uma pregação aqui na frente, está todo mundo prestando atenção. Você conta uma piada, todo mundo ri. Eu dou meus gritos, falo bravo, todo mundo fica. Aí alguém está assim, ó.
olhando para o canto, chega a virar o corpo de lado assim. A pergunta é: o que está te fermentando aí? Está pensando no quê? No vídeo pornô de ontem, que não devia ter assistido? Está pensando no quê? Na desgraçada da Tati, que falou para a Nath que a Rafa disse assim, é por isso que o Diguinho está ficando com a Mary, não está ficando comigo. O que está te fermentando aí dentro, gente? Então, quando a gente está longe, né? Quando a gente está quieto, aquele olhar perdido em algum lugar, cuidado com o fermento, porque senão você vai estragar todos os ingredientes tão bonitos, tão necessários, que Deus colocou em nós como potencial, ou que a igreja está colocando em nós como evangelização, mas o que é que fermenta a gente? E aí, para resumir, todos os fermentos possíveis e imagináveis da desgraça humana, Jesus pegou e deu 2 rótulos para eles: o fermento dos fariseus, fermento do Herodes. O que Jesus quis dizer com o fermento dos fariseus? Jesus está preocupado com o seguinte: vocês estão dentro da minha barca, vocês estão andando comigo, vocês estão saindo na foto comigo, mas vocês podem estar sendo fermentados mesmo pelos fariseus, ou seja, a hipocrisia, o legalismo, a religião ruim, dura, que taca pedra no pecador. Prostituta boa é prostituta morta, cata as pedras lá e ó, rapt. Então, o fermento dos fariseus, aquela hipocrisia daqueles homens, né? Tão duros, tão justiceiros, tão corretos, mas que não está nem aí com ninguém, uma religião de casca, o coração deles é ruim, seco, duro, gelado, igual a todo mundo. E o fermento de Herodes, o rei, o governador romano, a idolatria, as orgias, a violência, a bagunça e o dinheiro. Isso era Herodes. O poder do dinheiro, o poder do toma lá da cá, o poder do quanto você custa, eu te compro, para você ficar meu amigo, não é isso? Então olha o que Jesus está preocupado. Nessa travessia da barca, minha gente, vamos tomar cuidado com o que nos fermenta, porque às vezes as nossas roupas, está tudo muito certo de cristianismo, de catolicismo, né? Mas às vezes lá dentro de nós, o diabo colocou, a gente aceitou meia colher de fermento. E aí é jogada fora uma vida, aí é jogada fora o batismo, aí é jogado fora a Eucaristia, aí é jogado fora os dons do Espírito Santo. E muitas pessoas faliram na vida. Faliram enquanto ser humano, faliram enquanto cristão, faliram enquanto servo de Deus, porque conseguiu todos os ingredientes, mudou até o guarda-roupa, mas o que fermenta lá dentro é um negocinho diabólico ainda. O que fermenta lá dentro, o que leveda tudo, o que incha tudo, ainda é algo que não foi convertido, purificado, santificado, evangelizado lá dentro. E era disso que Jesus estava falando, e foi por isso que ele ficou bravo. Era como se Jesus estivesse falando assim: gente, eu estou querendo subir um pouquinho o nível da coisa, tá doido, vocês não me acompanham. E veja, meus irmãos, nós podemos ser pessoas muito simples, nós podemos ser pessoas, às vezes, de uma cultura simples, nós podemos ser pessoas que não tivemos acesso a muita informação, cultura, leitura e tudo mais, mas nós precisamos, todos nós, cuidar disso. O mundo em que estamos tem favorecido de um jeito perigoso a gente ficar raso, tosco, a gente perder a capacidade de acompanhar o raciocínio de Jesus. Essa é uma sabedoria que vem do Espírito Santo, sim, mas essa é uma sabedoria, como diz Santo Agostinho, a graça pressupõe a natureza. O que Deus unge? Aquilo que tem em você como natureza. Santa Teresa d'Ávila diz assim: o coração tende a amar aquilo que o intelecto procurou conhecer. E a gente está num mundo difícil por causa disso. A gente está escutando e vendo o dia inteiro uma porção de coisa crua, uma porção de coisa rasa, tosca, animalesca, devassa, porca,
Aí você dá o nome que você quiser. E que vai tirando de nós a capacidade de irmos para as profundezas de Deus e para as nossas próprias profundezas. Aí a gente corre o risco de estar do lado de Jesus, falando de fermento e pão. Fermento, pão. A vida é tão mais do que isso. Então, meus amados, essa é a importância da gente ler. Essa é a importância de quem tem muita dificuldade com a leitura, escutar de um modo muito atento. Essa é a importância da gente se cobrar um pouquinho, da gente memorizar algumas coisas. Jesus não falou ali, vós não lembrais. O que é lembrar? É buscar na inteligência. Se a gente não põe coisas saudáveis dentro de nós, nas nossas palavras, na nossa inteligência, o que Deus vai ungir em nós? O Espírito Santo não vai ungir Vai, não é possível. O que o Espírito Santo vai ungir dentro de nós? E aqui que está, meus irmãos. Quantas pessoas colocam aqui dentro da sua inteligência, para ser ungido pelo Espírito Santo, todos os enredos da novela, todos os refrões de música de corno, a vida alheia, as fofocas. A graça pressupõe a natureza. Se o Espírito Santo baixar em você e em mim agora, veio, igual em Pentecoste, o óleo do Espírito desce, ele unge o que agora? Nesse instante, se ele descer agora, o que ele está ungindo em nós? Você viu como está gorda, menina? Nossa, não se cuida. É que ela sempre foi desgranhenta. A família dela, por isso que é tudo lá, é tudo chifrada. Se ele descer agora, o que ele unge em nós? A última fake news que você viu, que você leu e passou para frente? O último vídeo pornô que você assistiu? Se ele descer agora, o que ele unge em nós? Qual a última palavra está memorizada aqui, está guardada? Entende? O que está na ponta da nossa língua? É isso que o Espírito Santo unge em nós. Ele unge a nossa natureza. Qual natureza a gente dá? E é isso que Jesus está fazendo então com os seus discípulos, porque vai vir Pentecostes, Pedro, e o Espírito Santo vai ungir um homem que não consegue diferenciar fermento de espiritualidade, conceito, cultura, razão. Ai, Pedro, o Espírito Santo está vindo, filho, melhora um pouco. Nós vamos cooperar, gente. Cutuca quem está do seu lado, fala, melhora um pouco, o Espírito Santo está vindo, vai ungir o que aí, pelo amor de Deus? O que vai ungir aí? Qual que é a última coisa que entrou aí? Fala, Netflix, sabe? Então, meus irmãos, vamos pedir hoje que o Espírito Santo limpe, né? Limpe a nossa inteligência, limpe a nossa memória e desperte em nós um desejo da gente ser um pouco mais profundo, um pouco mais sábio, um pouco mais poético com as coisas, com as palavras, para que Jesus possa nos explicar mais a vida e a fé, e que a gente absorva mais a palavra de Deus, as imagens que Jesus usou para explicar tantas coisas, para que quando a vida bater doído, a gente saiba absorver, amortecer e acomodar, para que quando as alegrias e as bênçãos aconteçam, a gente saiba sentir a gratidão, expressar a gratidão, que é o que faz a gente crescer na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. Põe a mão no seu coração, vamos rezar. Você que está em casa, reze conosco também nesse momento das preces. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra, pelo teu evangelho, por esse fermento santo. Fermenta, Senhor. Fermenta a minha mente, fermenta o meu coração com a tua palavra, com a tua verdade, com a tua luz. Senhor, nós queremos guardar em nós a tua voz, a tua palavra dessa manhã e de todos os dias, para que ao longo desse dia, Senhor, esse evangelho nos fermente a inteligência e o afeto, se viermos a nos deparar com o fermento de Herodes e com o fermento do fariseu, seja lá onde trabalhamos, convivemos, estudamos, seja na nossa casa, seja por uma música, por uma leitura, uma imagem, Senhor, que eu esteja fermentado do evangelho para saber lembrar as coisas, lembrar as verdades. Espírito Santo de Deus,
Nós queremos pedir a Tua unção sobre a Eucaristia que vamos comungar, para que fiquemos fermentados hoje da presença de Jesus e que cada missa, Espírito Santo, seja esse ser fermentado. Senhor, hoje na comunhão, eu venho aqui, Senhor, com todos os meus ingredientes, meu corpo, minha inteligência, minha vida, tudo aquilo que sou eu, Senhor. Mas eu preciso, Jesus, de um fermento bom. E nós queremos pedir hoje, Jesus, que ao te comungar hoje, e todas as vezes que te comungamos, a Eucaristia seja em nós, Senhor, esse fermento santo, que faz crescer uma massa santa, ungida, boa, para mim, para os meus, para o mundo. Fermenta-me, Senhor, com Teu Evangelho. Fermenta-me, Senhor, com essas palavras que entram nos nossos corações, na nossa inteligência, todos os dias. Fermenta-nos, Senhor, com Teu corpo e sangue, alma e divindade na Eucaristia. Fermenta-nos, Senhor. E vai tirando de nós, Espírito Santo, todo fermento de inveja, maldade, desespero, ganância, impureza. Vai tirando de nós, Senhor, todo fermento maligno. Tudo aquilo, Senhor, que às vezes vai nos fermentando e vai fazendo a gente ter vontade de pular da barca, de pular da arca. Dai-nos, Senhor, o fermento da fé, da esperança e da caridade. Dai-nos, Senhor, o fermento dos vossos 7 dons, os dons do Espírito Santo. Fermenta-nos, Senhor. Faz crescer em nós esse fermento. Jesus, que tudo aquilo que somos, como um pão, um bolo que está lá no forno, ele precisa crescer. Senhor, muitos de nós ansiamos por vir a crescer, por vir a ficar grande, por vir a ficar pronto, como um pão e um bolo ficar pronto, Senhor, para ser cortado, comido, saboreado. Senhor, há quanto tempo parece que esse fermento em nós, da fé, da igreja, não nos faz crescer. Nos faz crescer, Senhor. Senhor, nós oramos pelos nossos, por aqueles que amamos, por aqueles que agora lembramos, e queremos pedir, Senhor, que as nossas palavras, que as nossas correções, que os nossos bons conselhos e que as nossas preces, Senhor, possam fermentar o coração de cada um deles. Possa fermentar, Senhor, a inteligência de cada um deles. Vai rezando agora pelos seus filhos, vai rezando agora pela sua esposa, o seu marido. Rezemos pelos nossos pais, pelos nossos parentes. Apresentemos eles, cada um tem as suas necessidades. Apresentemos, irmãos, as pessoas com as quais a gente convive. Senhor, nós queremos pedir que esse acampamento juvenil seja esse fermento no coração desses jovens, dessas moças, desses rapazes. Fermenta-nos, Senhor, com o dom do Teu Espírito. Acolhei, Senhor, nossa prece, nossa oração. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.